E o nosso primeiro processo, então, de identificar as partes interessadas, capítulo 13, estamos tratando de stakeholders, partes interessadas, e o nosso primeiro processo é identificar as partes interessadas. Aqui existe uma diferença entre as lógicas das outras áreas de conhecimento, como você já deve ter percebido, né? Até falei para você no módulo anterior que a maior parte das áreas de conhecimento, elas começam, né, as outras 8 áreas das 10, então temos 10 áreas de conhecimento, 8 delas começam no planejamento. Nosso escopo, 5.1, cronograma, 6.1, né, 7.1, 8.1, custo, qualidade, 9.1, planejamento dos recursos, 10.1, comunicação, 11.1, planejamento dos riscos, 12.1, planejamento das aquisições. E existem apenas 2 áreas de conhecimento, ok? Que estão lá na iniciação. Então, na iniciação, no grupo de processos de iniciação, nós temos 4.1, termo de abertura do projeto, e nós temos 13.1, que é a área que estamos agora, gerenciamento das partes interessadas, identificar as partes interessadas. Então, ocorre já uma identificação, e isso é muito importante de você entender, antes de ser feito o plano de gerenciamento das partes interessadas, que é o nosso processo seguinte, o 13.2, ok? Essa identificação, ela já ocorre em termos preliminares ali, e ela é estratégica que ocorra junto com o termo de abertura do projeto. Por quê? Porque não dá para eu começar o planejamento do projeto sem saber quais vão ser as áreas afetadas. A lógica da coisa é essa, né? Deixa eu apagar esses nossos numerozinhos aqui em cima. Então, você faz primeiro o termo de abertura do projeto, porque o projeto só começa a existir, certo? Isso aí você já sabe bem, né? O projeto só começa a existir depois do TAP, porque o TAP, o termo de abertura do projeto, ele designa o gerente do projeto, então você só vira gerente do projeto depois do termo de abertura do projeto, ok? Você tem os recursos autorizados, o início do projeto, pode ter requisitos preliminares, um escopo preliminar, os objetivos do projeto. Começou, e aí logo na iniciação mesmo, você faz a identificação dos stakeholders. Por quê? Eu tenho que saber quem são todos os envolvidos do projeto, porque eles vão direcionar os meus esforços de planejamento. Essa que é a ideia aqui, 4.1, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto e todos os outros processos que você já viu até agora aqui, nessa altura do campeonato que estamos no nosso curso, ok? Por quê? Porque para eu poder definir o escopo, é claro que eu vou olhar no TAP, como você já lembra, né? Mas eu também vou precisar coletar requisitos, definir o escopo, fazer EAP a partir dos meus stakeholders. Por quê? Porque aqui no termo de abertura do projeto eu tenho, provavelmente, né, já o cliente, eu tenho meu sponsor, que eles por si só já colocam requisitos, já houve um estudo de viabilidade em documentos de negócio que eram entrada aqui para o início do projeto, então a gente já tinha um business case, já tínhamos um plano de benefício, já tínhamos algumas análises. Mas aqui eu vou identificar que tem outros stakeholders, podem ser, por exemplo, órgãos de regulação, pode ser usuários, podem ser fornecedores que sejam stakeholders, pode ser um monte de gente aqui, para os quais eu vou precisar fazer perguntas e coletar informações que eu consiga definir melhor o que é o meu projeto, ok? Então vamos lá entender um pouquinho melhor, né? Identificar as partes interessadas do projeto, um processo de iniciação, muita atenção para isso, grupo de processos lá de iniciação, lembrando que tem a iniciação do projeto, planeja, executa, encerra, monitoramento e controle, mas você já viu em várias aulas, esses grupos de processos se repetem nas fases, inicia, planeja, executa, encerra, controla, passa de fase, inicia, planeja, executa, encerra, controla. Então, aqui muita atenção também, em analogia ao que você já viu lá do processo de identificar os riscos, você vai identificando os riscos e a cada fase do projeto você identifica mais riscos. Tem riscos que deixam de existir e novos riscos que vão surgir. Partes interessadas é a mesma coisa. À medida que eu estou avançando no meu projeto, eu vou ter novas partes interessadas, correto? E essa é a realidade. Então, quando eu estou fazendo o planejamento do meu projeto, eu ainda não tenho a equipe de execução. Na hora que eu tiver a equipe de execução, eles vão ser stakeholders. Eu estou fazendo o planejamento do meu projeto,
Ainda não realizei aquisições, não tenho fornecedores. Na hora que eu fizer aquisições, os fornecedores vão ser meus stakeholders. Então, a cada fase, eu vou ter novos stakeholders e pode ser também que quando encerrar uma fase, determinadas pessoas deixem de ser stakeholders, porque eles talvez não tenham mais vínculo com o projeto. Então, eu tenho aqui a minha equipe de construção, acabou a construção, eles são desmobilizados, não são mais stakeholders do projeto, porque não fazem mais parte do meu projeto, ok? Então, muita atenção para isso também. É o nosso processo, portanto, de identificar todas as partes interessadas, pessoas, grupos, organizações. E o que é uma parte interessada? Uma parte interessada é alguém que pode ser afetado pelo projeto ou pelos seus resultados, ou pode influenciar, então pode afetar ou ser afetada. E eu vou documentar as informações relevantes que estejam relacionadas aos seus interesses, ao seu envolvimento e impacto no projeto, ok? Vamos dar uma olhada nas entradas, ferramentas e técnicas e as saídas deste nosso processo aqui. Então, como é o primeiro processo aqui, você vai receber o termo de abertura, você vai receber documentos de negócio, que são esses documentos de negócio, né? Business Case, plano de gerenciamento de benefícios, já tem o meu termo de abertura do 4.1, aí vem aqui, plano de gerenciamento do projeto e documentos, 4.2, e você fala, poxa, mas Mário, a gente ainda não fez o plano de gerenciamento do projeto e os documentos do projeto, nós estamos na iniciação ainda. Não se esqueça que você tem a iniciação depois fase a fase. Então, na primeira vez que você vai identificar os stakeholders, você ainda não tem plano nem documento, não tem acordos que são contratos que saem do 12.2. Não tem isso. Você identifica com base no termo de abertura e documentos de negócio. Mas depois, em outras fases, quando você vier identificar partes interessadas de novo, provavelmente naquela altura do campeonato lá você já vai ter plano, já vai ter documentos, já vai ter cronograma, já vai ter escopo, já vai ter os contratos aqui com os fornecedores. Identifica partes interessadas de novo. Então, muita atenção nessa dinâmica aqui, para ficar claro isso para você, entendeu? Então, pausa o vídeo, dá uma olhada, vê como é que isso faz sentido. Grupos de processos, eles se repetem fase a fase. E o nosso identificar stakeholders aqui também, ok? Ferramentas e técnicas. Então, vou pegar essa documentação toda aqui, vou usar a opinião especializada, vou coletar dados, então brainstorm, reuniões, etc. Eu vou falar nos próximos slides. Analisar esses dados, então verificar se realmente estão interessados. Representar isso, pode ser uma matriz, pode ser uma forma gráfica, uma representação desses meus stakeholders, né? Tem gente que faz as ligações ali dos stakeholders, né? Quem fala com quem, tem gráficos de representação, reuniões junto com a minha equipe de projeto. E o que vai sair, nossa principal saída aqui, é o registro das partes interessadas. Pode ser necessário que eu faça solicitações de mudança, especialmente no plano de gerenciamento das partes interessadas, que vai surgir depois, no próximo processo, 13.2, mas eventualmente eu posso modificar aqui outros planos de gerenciamento de projeto e outros documentos, planos e documentos de projeto, ok? Então vamos lá. Como eu te falei, o termo de abertura do projeto, ele já contém alguns stakeholders. Sai do 4.1, termo de abertura do projeto. E ele também tem a descrição do escopo, ele tem requisitos preliminares, várias coisas lá que vão nos dar dicas de quem poderia ser afetado ou influenciar o nosso projeto. Os documentos de negócio são fundamentais, porque aqui tem o business case. Aqui tem viabilidade, aqui tem o plano de gerenciamento de benefícios ou prejuízos, ali, malefícios que podem surgir para alguns grupos de stakeholders, ok? Como eu te falei, muita atenção para esse pedaço aqui. Da primeira vez que você está iniciando o projeto, você ainda não vai ter documentos, nem plano, né? Plano, nem documentos aqui, nem contratos. Mas à medida que você for passando as fases e vai ter que identificar stakeholders novamente, o plano sai aqui do nosso 4.2 com todos os seus anexos lá, 5.1, 6.1 e tudo mais que a gente já viu de todas as áreas aqui. E os documentos do projeto também vão enchendo aqui, que aí vai vir cronograma, aqui vai vir documentação de requisitos, aqui vai vir plano de recursos, aqui vai vir matriz de comunicações, tudo isso pode criar novos stakeholders, ok? E os acordos ou contratos, depois de celebrados lá na execução, 12.2 é a execução, conduzir aquisições. Quando você tiver os fornecedores, eles vão ser partes interessadas no seu projeto também. Fatores ambientais da empresa.
Eventualmente, se você tiver alguma política obrigatória, algum sistema que precisa ser utilizado para a identificação de stakeholders, lembra que fatores ambientais, que é? Que o gerente do projeto e a sua equipe não tem escolha sobre aquilo, é obrigatório o uso. E os ativos de processos organizacionais que são opcionais, opcional. Pode ter aqui lições aprendidas, templates, histórico, informações que te ajudem, mas que não são obrigatórias, ok? Ferramentas e técnicas. Opinião especializada. Interna, posso falar com o PMO, com outros gerentes de projeto, com gerentes funcionais. Externa, posso procurar um professor de gerenciamento de stakeholders, um consultor, uma associação de classe, o CREA, o PMI, enfim, alguém que me ajude a identificar stakeholders. Coleta de dados. Então, coleta de dados aqui para a gente poder rever um pouco as técnicas, né? Então, posso ter aqui revisão de documentação, de todos os documentos que a gente tem até o momento. É uma forma de coletar dados. Eu posso ter benchmark com outras organizações a respeito do quem foi stakeholders do projeto dela, né? Então, estou fazendo um projeto de construção de uma fábrica, eu vou lá e vou ver outras pessoas que construíram fábricas para saber, né? Stakeholders, a Sabesp é stakeholder, o IBAMA é stakeholder, a prefeitura é stakeholder, vários aí, porque nem sempre é fácil descobrir quem são as partes interessadas, né? E se você não fizer esse trabalho de identificação bem feitinho, o que vai acontecer? Você vai deixar de identificar alguém e aí ela vai aparecer em algum momento e vai causar problemas para você durante o seu projeto, porque as expectativas e necessidades dessa parte interessada que você não descobriu, né, que não tirou o véu de cima dela, né, não sabe que ela existe, não vão ser consideradas no projeto, obviamente. Então, benchmark, revisão de documentação, eu posso ter aqui brainstorming, posso ter outras maneiras de coletar dado aqui. Então, brainstorming e outros. Análise de dados. Então, a análise de dados aqui vai envolver eu saber se ele é stakeholder mesmo ou não, se as informações estão completas, como é que eu faço para identificar se eles vão ser afetados ou não, em que nível, em que grau eles vão ser afetados. E eu posso representá-los. Uma das maneiras pode ser a categorização. Então, categorias, stakeholders públicos versus privados, stakeholders internos versus externos, stakeholders do tipo equipe, do tipo fornecedor. Então, poderia criar categorias. Tem gente que até cria uma estrutura analítica de stakeholders, certo? A gente gosta muito em projeto, como você já deve ter observado, estruturas analíticas, porque é uma representação hierárquica e gráfica que permite a gente organizar, né, a estrutura analítica de recursos. Então, aqui eu posso ter, por exemplo, stakeholders governo, stakeholders equipe, stakeholders, e aí lá embaixo eu vou colocando, né, governo municipal, federal, estadual, órgãos de regulamentação. Então, me permite organizar os meus stakeholders. É uma representação de dados. Posso ter representação de dados também através de diagramas, de diagrama de rede, né, como os stakeholders estão conectados, representação deles, gráfica, né, quantidade de stakeholders por região ou por tipo e outras coisas nesse sentido. E óbvio que você vai precisar de reuniões, especialmente que a sua equipe de gerenciamento de projetos possa participar dessa identificação aqui para ser mais completa. A nossa grande saída aqui vai ser o registro de partes interessadas. A gente vai ver que o registro de partes interessadas ele pode ser uma planilha. Isso vai depender muito de quantos stakeholders você tem, como é que você faz para gerenciar isso. Mas é um registro mesmo, com números, stakeholder 1, 2, 3, 4, 5, o nome desse meu stakeholder. E daí eu posso coletar quantas informações eu quiser nas outras colunas, né? Que informações eu quero saber? Eu posso querer saber de que região ele é. Eu posso querer saber informações de contato daquele stakeholder. Eu posso depois, no próximo passo, que vai ser o nosso processo seguinte, 13.2, eu posso querer saber qual é o poder dele, qual o interesse, qual é a urgência, se ele é importante para o projeto ou não, como é que eu vou lidar com aqueles stakeholders. Aí é só você ir criando mais coluninhas no seu Excel. Nesse primeiro momento, assim como a gente fez nos riscos, lembra? Então, no registro de riscos, a gente colocou o nome do risco e a numeração do risco. E depois foi adicionando várias outras informações. É assim que vai funcionar o registro das partes interessadas também. Eu posso ter solicitações de mudança, tanto sob o ponto de vista de que partes interessadas mudem o plano, quanto documentos de projeto, né? Então, eu posso identificar novos stakeholders e ver que existem novas necessidades, e isso vai me
resultar numa solicitação de mudança, que vai ser processado lá no 4.6, que você já conhece muito bem, ok? Então, nosso primeiro processo aqui, ele está na iniciação, então identificar stakeholders, é muito importante, né? Não se esqueça, está na iniciação. Estando na iniciação, ele recebe o TAP, ele recebe documentos de negócio, então business case, plano de gerenciamento de benefícios, ele recebe o plano quando estiver disponível, então o plano e documentos do projeto, quando estiverem disponíveis. Quando estiver disponível, lá da execução 12.2, conduzir aquisições, os acordos ou os contratos, e ele recebe os nossos sempre presentes, né, fatores ambientais da empresa e os nossos ativos de processos organizacionais. O que sai daqui? Sai o registro de stakeholders, que vai virar um documento de projeto, lá anexo aqui de certa maneira, né? Depois vai ser anexo ao plano, que é o 13.2, documentos de projeto e plano de gerenciamento das partes interessadas, e ele sai solicitações de mudança para o 4.6, além das atualizações no plano, atualizações nos documentos do nosso projeto, ok? Então, muita atenção para essa área de conhecimento, tem uma lógica um pouquinho diferente, mas que faz muito sentido no nosso dia a dia. Você faz o termo de abertura do projeto, já identifica os stakeholders, não se esqueça que essa identificação se repete ali fase a fase, ok? E aí é que vão vir as novas entradas, como você está vendo agora aqui. Legal? Um grande abraço e até a próxima aula.